Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés, seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, misericórdia, como a flor do campo que assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, estabelecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, bendizei ao Senhor todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Com o Salmo 103, neste dia 7, eu quero abraçar a família de Deus, que voltam a formar conosco a maior cadeia de preces da região metropolitana de Salvador. De Salvador para o Brasil, do Brasil para vários países. Que Deus seja louvado. Que as santas e benfazejas mãos da Trindade augusta e divina nos envolva. Que o fruir do sábio arquiteto do universo também nos alcance. Que este dia seja de paz, de meditação, seja um dia iluminado por Deus. Graças a Deus pelo domingo, dia 5, pela poderosa celebração da Santa Ceia do Senhor. E já estamos abençoando o domingo, dia 12, onde teremos mais uma Santa Ceia, mais 2 grandes cultos, na sede no bairro da Liberdade, onde celebraremos a Santa Ceia do Senhor. E assim, de fé em fé, de glória em glória, nós vamos caminhando.
contemplando o rosto de Cristo e dizendo: só o Senhor é Deus. Pegue aí agora um copo com água e coloque ao lado do seu rádio. Ponha sobre o rádio o seu pedido de oração. Fotografias, carteiras de trabalho, papéis e documentos. Ponha aí ao lado do rádio um pouquinho do azeite de oliveira. Em uma garrafinha, em um copinho, em uma xicrinha, em um vidrinho, em uma latinha, para o momento da consagração. O azeite puro da oliveira. Tá bem? Ponha ao lado do rádio seus pedidos de oração, fotografias, carteiras, papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia, Espírito Santo. E antes de sair de casa, faça a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, vai para uma audiência, você que está a caminho da maternidade, entrega a Deus a sua vida. Tá bem? Faça a Deus uma oração por você, pelos seus e, enfim, por todos nós. Que Deus seja louvado soberanamente. Lembrando que nós estamos em cadeia com a Rádio Cultura da Bahia, com a Rádio Cruzeiro da Bahia. Estamos pela ICB-RN, Rio Grande do Norte. Estamos pelo Facebook, apresentando o programa Bom Dia Espírito Santo. 41 anos no ar, levando Jesus. E o nosso assunto aqui é um só: Jesus. O que passar disso é procedência maligna. Jesus é o assunto central do Bom Dia Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. Então, fique conosco, tá bem? Para que a bênção de Deus penetre sobre os quatro cantos da sua casa e de sua querida família. Pode me enviar uma mensagem digitada para o 9918 62 232. 9918 62 232. E eu quero apresentar também as pessoas que ontem ligaram e falaram com a nossa secretária, deixando o seu pedido de oração. Zacarias dos Santos, Zenildo Sá, Aidil Santos, Alaércio dos Santos, Creonice Portugal e família, Cosme Almeida Carvalho, Dalva Maria dos Santos, Dilceia Pinto e família, Elza Marques, Estela Menezes, Ildete Pereira, Isabel Sabarreto, José Carlos dos Santos Souza, José Fonseca e família, José Menezes, Josinete dos Santos Souza, Leandra Dantas esposo, Lídia de Sussuarana, Lucilene Honório, Manuel dos Santos, Maria das Graças Teixeira, Maria das Virgens de Jesus, Maria de Lourdes Olívia, Maria Vitória Ribeiro, Marina Souza, Marivalda de Dom Avelar, Marlene de Carvalho, Mateus dos Santos, Nilton de Melo Castro de Taparica, Nívia Maria, Tereza Souza Soares, Terezinha Teixeira, Valdinéia da Conceição. Foram pessoas que ligaram pedindo oração, jejum e a inclusão de seus nomes na corrente espiritual. Podem, a partir de agora, me mandar um foguinho, uma mãozinha,
pelo Facebook. Deus abençoe o Brasil que já está ligado conosco. A Vânia Pereira, Diaconisa Naná, Walter Balbino, pode mandar um ok. Seu pedido será apresentado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus abençoe o povo de Pirapora, Minas Gerais, que já estão conosco, Corinto também. Deus abençoe Maria Cristina Souza, Mônica dos Santos, já está conosco. Deus seja louvado. Deus abençoe todo o povo aí do Distrito Federal. Valença também já está conosco. Almira Silva, Deus abençoe. Pode continuar me mandando um foguinho, uma mãozinha, um ok. E seu pedido subirá amanhã ao altar de Deus comigo no celular, aonde apresentaremos a Deus nos 6 cultos que teremos. Estou no transporte ouvindo o programa e assistindo. Amém, Mônica. Você é águia. Deus abençoe. Orcélia França Pereira está conosco também. Alan Santos, Deus abençoe. Anicristo, Deus abençoe. Anicristo. Raidalva Rosa, Deus abençoe. Deus abençoe Caruaru, que já estão conosco. Recife, Olinda. João Pessoa, Patos na Paraíba. Deus abençoe o povo de Campinas, em São Paulo, em Budas Artes. Deus abençoe Rio de Janeiro, Estado do Espírito Santo também. Cuiabá, Deus abençoe os cuiabanos. Deus abençoe ICB Simões Filho, Lívia Barbosa. Pode continuar me mandando mensagem. Carlos Silva, de Caruaru, estamos na escuta. Amém. Almira Silva, Ridalva Rosa. O povo de Deus levanta de manhã para dizer bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe todo o Brasil. Deus abençoe vocês aí na Suíça, na Suécia, na França, na Alemanha. Deus abençoe vocês aí nos Emirados Árabes também. Ao povo de Macaé, Deus abençoe. É a maior cadeia de preces do rádio metropolitano. Deus abençoe. Estamos em cadeia com a ICB-RN Rio Grande do Norte. Aumente o volume do seu rádio. ICB Bahia, Deus abençoe. Jair Francisco já está conosco. Hilda Ramos também. Graças a Deus. Orcélia França, aumente o volume do seu rádio, para que a bênção de Deus penetre sobre os 4 cantos do seu respectivo lar. Que Deus seja louvado soberanamente. Este é o meu, o seu, o nosso querido programa que há 41 anos está no ar. O Bom Dia, Espírito Santo. No momento em que você ouve este hino é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe Soraya Rodrigues, que já está conosco também. Soraya Pimentel. Deus abençoe as Soraias que já estão conosco, mandando foguinho, mandando ok, amém, é isto aí. Ridalva Rosa, Deus abençoe, Deus abençoe. Povo de Ilhéus, Itabuna. Neuma Souza Borges, Soraya Rodrigues, Roberto Crementes, Deus abençoe Soraya Pimentel. Deus abençoe Diaconisa Naná. Pode mandar o foguinho, pode mandar a mãozinha. Estou aqui antenado, abençoando o povo de Deus, porque eu posso abençoar. Louvado seja Deus. Ontem, segunda-feira, foi para nós um dia de oração, meditação na palavra de Deus, um dia muito abençoado. Domingo tivemos a Santa Ceia ali na Catedral, muita gente presente participando da Santa Ceia,
levantando o cálice, o pão. Foi uma santa ceia poderosa. Estamos nos preparando para amanhã, quarta-feira, onde teremos 6 cultos, a distribuição do óleo e a cirurgia divina. Já nos preparando para sexta-feira, quebra de maldições. E domingo, dia 12, a Santa Ceia pela manhã e à noite, em nossa igreja sede. E assim nós vamos caminhando, de fé em fé, de glória em glória, de louvor a louvor, de vitória a vitória. Porque quem está na frente é o comandante Jesus. E que o Espírito Santo te prepare e traga você à igreja no grande dia de amanhã. Que o Espírito Santo te convença, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixe o Espírito Santo te convencer. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deixe o Espírito Santo fazer parte de sua vida, cear com você, estar habitando dentro de você. Jesus falou: eu não vos deixarei órfãos, virei para vós. E ele voltou na pessoa do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo esteja lá no âmago de sua alma. Ele desceu oficialmente e foi marcado e escrito pelo evangelista Lucas, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quando o povo de Deus aguardavam a promessa, os discípulos, um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados. E em forma de línguas de fogo, o Espírito Santo manifestou aquele sinal glorioso e todos foram cheios do Espírito Santo. Espírito Santo não é apenas um vento, é mais do que um vento. Ele é uma pessoa. Antônio Cruz já está conosco. Bom dia, bispo. A paz do Senhor. A paz, Antônio. Então, o Espírito Santo é mais do que um vento. É mais do que uma força atmosférica. Ele é uma pessoa. Ele, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e voltava. Mas houve as promessas e ele veio para estar na igreja, iniciando aí assim o tempo da graça, das portas abertas, das oportunidades. Iniciando assim a 6ª dispensação. O que é uma dispensação? É um período estabelecido por Deus para o bem da humanidade. As 7 dispensações. Estamos na 6ª dispensação. A dispensação da graça, dos favores, do mover do Espírito, do operar do Espírito. E um dia, a 6ª dispensação terminará quando o Espírito Santo voltar para o noivo, levando a noiva e encerrando assim parte da sua missão. Ele desceu oficialmente lá pelo ano 33 da nossa era cristã. O Espírito Santo é tipo Eliezer ou Eleazar. Ele trouxe os pendentes e pulseiras de ouro, os enfeites, os adornos para a noiva. Como Eliezer levou para Rebeca, o Espírito Santo trouxe também para a noiva
os adornos, os presentes, que são os dons espirituais. A igreja que não tem o Espírito Santo, melhor seria fazer nela uma cruz negra na porta e escrever sepultura. Aonde o Espírito Santo está, há um mover, há uma renovação, há um arrependimento, há um derramar de lágrimas, há um quebrantamento de espírito, há uma consciência limpa e tranquila. Porque o Espírito Santo, ele nos leva a esta caminhada profética e poderosa de fé. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus conosco, podemos dizer assim. É ele quem adorna a igreja, com o ministério da libertação, da salvação, do batismo, da renovação, com o ministério espiritual. O Espírito Santo, se nós orarmos em nome do Pai, o Espírito Santo atende. Se orarmos em nome de Jesus, Deus também atende, porque os três é um só. O Espírito Santo, ele é santo. Ele não é espírito imundo. Ele não é espírito de porco. Ele é santo. Os serafins cantaram dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Espírito Santo não se mistura com idolatria. Estão querendo misturar o Espírito Santo com idolatria. Mas quem gosta de idolatria é o espírito do diabo. O Espírito Santo, ele não se dá com idolatria, porque ele é Deus. Espírito Santo não se mistura com feitiçaria, nem com orgia, nem com carnaval. Espírito Santo não se mistura com pornografia. O Espírito Santo, ele é santo, ele é Deus. Ele não se dá com rebeldia, com desobediência, com briga, com ganância, com avareza. O altar que tem avarento, o Espírito Santo nem perto passa, porque ele é santo. Ele é Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não são as palavras bonitas pregadas, é o Espírito Santo de Deus. Olha, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e te convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo convença seu filho, seu marido. Em uma do Piauí já está conosco Raimundo Alves, Deus te abençoe, vaso de ouro. Luciene Freire, Hilda Ramos, Deus te abençoe, serva de Deus. Roberto Creumentes, Hilda Ramos. Então, o Espírito Santo é Deus. Ele tem a missão de preparar a noiva para encontrar com o noivo. Lucilene Freire Reis, Deus abençoe. A maior missão do Espírito Santo é convencer e arrebatar e sair da terra e levar a noiva para encontrar com o noivo. Já imaginaram? Que missão linda tem o Espírito Santo de cuidar da roupa da noiva, da grinalda da noiva, dos anéis da noiva, do perfume da noiva. Espírito Santo não se dá com o mau cheiro do pecado, porque ele é limpo. Thaís de Jesus já está conosco. Então,
Ele não é espírito imundo. Ele não mistura com idolatria, com feitiçaria, com adultério, com roubo, com mentira, com ganância. Ele é santo. Oração por Lília de Recife, está com depressão, estarei orando sim. Deus abençoe os pernambucanos. Então, é gostoso, é maravilhoso, é extraordinário levantar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. Abraão foi chamado de amigo de Deus e ele é o nosso pai na fé. E nós somos amigos do Espírito Santo. É ele quem te levanta pela manhã para estar antenado neste programa. O nosso assunto aqui é Jesus, é o Espírito Santo. Espírito Santo é tão presente. Aninha Meireles, Deus te abençoe. Que a Bíblia diz que aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, contra o Espírito Santo não, porque depois dele não tem outro. Termina aí o ministério da Trindade augusta e divina, então não tem outro. A missão do Espírito Santo é adornar, é enfeitar, é habitar, é convencer, é estar morando dentro de nós. Ele não é apenas um visitante, ele é habitante. Raidalva Rosa, Lígia Magalhães já estão conosco. Que o Espírito Santo te convença e que o Espírito Santo te encoraja e que o Espírito Santo te prepare e te ajude. Espírito Santo não é arrombador. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato, ele bate. Para que a pessoa abra, ele vem e ele faz morada. Ele não mistura com carnaval nem com idolatria. Ele não mistura com swing nem com striptease. Ele não mistura com pornografia. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Santo é o seu nome. Espírito Santo, uma das simbologias dele é o óleo, o azeite de oliveira, que marca e consagra. Uma das simbologias do Espírito Santo é o sal, que tempera este mundo fedorento. É a água que lava todo tipo de imundície, de sujeira. Uma das simbologias do Espírito Santo é o fogo. Ele queima, ele purifica, ele abre caminhos para um renascimento, um renovo. O Espírito Santo, uma das simbologias do Espírito Santo é o vento. Ninguém segura o vento e ninguém segura o operar do Espírito Santo. A outra simbologia do Espírito Santo é a mirra, que nos prepara para o embelezamento por dentro e por fora e nos prepara para o momento também da cruz ou do Calvário da vida. O Espírito Santo, uma das simbologias dele é a pomba, uma ave limpa que veio sobre Jesus no dia do seu batismo. Como é gostoso levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer: bom dia, Espírito Santo. O crente
que não tem o Espírito Santo, ele é avarento, ele é ganancioso, ele é adúltero, ele é prostituto. O crente que não tem o Espírito Santo, ele é um ébrio das coisas do mundo. Que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Levante seus braços. Neste momento em que os ponteiros do relógio apontam para o céu do infinito, marcando 5h37. E fale comigo: bom dia, Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te convencer, te moer, te transformar, para que você caia em consciência e sirva a Deus. Quem tem o Espírito Santo não precisa estar falando com ele, tem que fazer. Ele sabe suas obrigações espirituais. Creia. Uma das simbologias do Espírito Santo é o óleo, o azeite de oliveira. Não é o óleo composto, ele não mistura com nada, ele é puro, ele é santo. Margarida Célia já está conosco. Denise Santos, sejam bem-vindos. A maior cadeia de preces do rádio metropolitano. Levante seus braços. Aí no metrô, aí na plataforma de petróleo, aí neste quarto de isolamento, levante seus braços, meu amigo, minha amiga, filhos e filhas, servos e servas, fale comigo bem alto e bem forte. Bom dia, Espírito Santo. Olha, nós vamos ouvir o primeiro hino. Quero oferecer ao povo da Europa que estão nos ouvindo, Portugal, ao povo de Angola na África, África do Sul também, ao povo bonito da Itália, da França, da Alemanha, irmã Luci, Deus abençoe. Ao Gênesis, aí na Suíça, Deus abençoe. Ao povo de Toronto, no Canadá, ao povo da Venezuela, Estados Unidos, Chile, a minha querida Argentina. Vamos ouvir este hino bonito para a glória de Deus. Quem tem o Espírito Santo, ele canta, ele louva ao Deus, o Criador. O amor em forma de canção. O Espírito Santo está, acontece o sobrenatural. Deus abençoe Orcélia, Soraya Pimentel, Fábio Teixeira, que já está conosco também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Olha, amanhã é quarta-feira. Que dia é amanhã? Amanhã é dia 8 horas da manhã, 2 da tarde. Luciene já está conosco, Oliveira também. Amanhã é dia da distribuição do óleo, a cirurgia divina. Amanhã é um dia poderoso na catedral, na sede. São 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, para atender a todo o povo. Grupos menores, apenas 65 pessoas, atendendo todo o povo. Deus abençoe. Dislene Santos, obreira, em nome de Jesus Cristo. O bispo falou alguma coisa ali, não deu para ler. Dislene é uma canela de fogo, Deus abençoe. Amanhã é dia da distribuição do óleo, a cirurgia divina. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado uma doença degenerativa. Quem sabe você está aí com hemorragia, com febre, mioma, fibroma, cistos, caroços. Quem sabe você está aí sem chão por causa das notícias. Levante a sua cabeça. Espírito Santo está presente para te confortar, consolar, animar e te trazer a lembrança
as promessas de Deus, tá bem? Amanhã um dia poderoso, vem estar conosco, faça uma chapinha linda, um cachinho, vista a sua melhor roupa, venha com a sua máscara, o óleo gel, aliás, o álcool gel nós já temos também o aparelhinho para medir a pressão de cada pessoa individualmente. Amanhã na Catedral é um dia abençoado, vocês aí de Itapuã, Estela Maris, ao povo da Avenida Centenário, Garibaldi, Avenida Paralela, ao povo de Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Ângela Bispo já está conosco. Amanhã é um dia poderoso de cura, salvação, libertação. É quarta-feira, a igreja estará em jejum, Rosilda Cruz já está conosco, Deus abençoe ela e a Fabiana. Então amanhã é um dia de bênçãos na Catedral da Bênção e também na Lima e Silva 116. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um nódulo, um tumor, um cisto, um mioma, uma enfermidade para a morte. Amanhã é um dia abençoado por Deus. Estive na Catedral na sexta-feira, peguei o óleo, amém, Deus abençoe. Lembrando que sexta-feira é dia da quebra de maldições e domingo, Santa Ceia, ali na sede, para a honra e glória do nome de Jesus. A obra de Deus não para, é de geração a geração, até que ele venha e que o Espírito Santo termine a sua missão aqui nesta terra, tá bem? Prepare para o dia de amanhã, prepare, venha de Uber, venha de táxi, venha caminhando, venha de mototáxi, venha de metrô, mas venha estar conosco no dia de amanhã. A sua bênção está na casa da bênção. Quem sabe você é também uma ovelha ferida da casa de Israel. Uma pessoa decepcionada com a fé, escandalizada, porque foi roubada, foi violentada na sua fé, e você está aí cultuando a Deus apenas em casa. Não, o local certo é na igreja. Vem estar conosco. Vença o medo, o pavor, vença o vento contrário, vença o conselho de ímpio, atropela todo tipo de levante do inimigo e venha para a igreja amanhã. Talvez você seja uma ovelha ferida da casa de Israel, uma ovelha decepcionada, escandalizada, envergonhada, traída, apunhalada pelas costas. Amanhã é um dia poderoso, que o Espírito Santo te convença, te tira deste sofá, desta rede, desta cama e te traga a igreja para o encontro com Deus. Tá bem? Ângela Bispo já está conosco, Luciane Oliveira, Deus abençoe, pode continuar me mandando um foguinho, uma mãozinha. O nosso código aqui de Salvador é 071 9918 62232, 9918 62232, tá bem? Entra em minha página também pelo Facebook, Daniel de Oliveira, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia. Ou lá no YouTube, vocês têm também programas gravados e muitas mensagens. E o Senhor estará te abençoando. E atenção, Brasil, porque nos dias 23, 24 e 25, nós teremos a nossa primeira convenção online. Esta convenção é a 56ª convenção, que deveria ser presencial em Brasília, mas por motivo da pandemia, será uma convenção online. É só vocês acessarem a página ICB Brasil. Grave aí, ó, icbbrasil.org. Tá bem? icbbrasil.org. E você terá ali toda a instrução
como fazer a sua inscrição e participar da convenção online, diretamente de Brasília para todo o Brasil. Suzane Salles já está conosco. Compreenderam? Teremos grandes pregadores, cantores, Davi Silva, Jorge Linhares, Paulo Ribeiro, Jaime Caeiro, missionária Ruth Brunelli, Wilson Ribeiro, Bispo Antônio Carlos Palarone, Sérgio Afonso. Serão ministrações poderosas sobre o tema Conferência Sobrenatural Família ICB online. Gravou? Dia 23 agora começa, tá bem? Para todo o Brasil, edificando o corpo de Cristo. Iraldo Ferreira Salles, bom dia. Bom dia, Iraldo. Palmas, Tocantins. Amém, Iraldo. Deus te abençoe, filho. Eu tenho recebido os seus ok's, os seus foguinhos, tá bem? Deus te abençoe aí em Palmas. Ângela diz assim também para nós, Ângela Bispo, já fiz minha inscrição. Ô, glória. Amém, Ângela. Você é águia, tá bem? ICB Brasil. Entra na página ICB Brasil, porque do dia 23 a 25, sempre 9 da manhã e 19 horas, várias ministrações. Você aí no seu celular, em sua televisão, em seu computador, pode receber estas mensagens pela primeira vez na história da Casa da Bênção, a convenção online. Queremos atingir aí no mínimo 100 mil pessoas e atingiremos porque a obra é de Deus. Tá bem? Em nome de Jesus. E em minha página, Daniel de Oliveira, ICB Bahia, Catedral da Benção Bahia, pelo YouTube também, vocês podem me acessar. E vai lá no YouTube e dê o seu ok, ó, pá. Quer dizer, você vai dar o seu ok que está assistindo, que é para a gente crescer no YouTube, o nome de Jesus, através da nossa instrumentalidade. Aumente o volume do seu rádio, porque o Bom Dia Espírito Santo é agora internacional. E a santa palavra de Deus está aberta no livro do profeta Josué, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Deus fala a Josué e anima-o. Quem animou Josué foi Deus, porque Josué não tinha ninguém para o animar. Talvez nem Arão nem Ur. E nem Moisés, porque Moisés já não existia. Ele ficou tipo assim, depressivo, depois da morte do seu pastor Moisés. Ele perdeu o ânimo e as forças, mas precisava alguém fazer o povo atravessar o rio Jordão. Deus te abençoe, Iraldo. Estou ligado com você, Vaso. E Josué precisava de ânimo, porque às vezes na vida espiritual também há abatimentos, como aconteceu com Elias. Elias, depois que venceu os profetas de Baal, caiu em depressão. Dizem que não, mas eu digo que sim. Foi preciso o anjo levar para ele água e pão. E ele dormiu 2 vezes. E o anjo mandou ele levantar e caminhar até o Monte Horebe, que precisava falar com ele no Horebe.
tantos outros profetas e homens de Deus como Pedro. Pedro também, depois da morte de Jesus, voltou à prática da pescaria, a ponto de Jesus dar para ele comer peixe e pão e perguntar a ele várias vezes: você me ama, Pedro? Às vezes, há momentos que o soldado é ferido, seja psicologicamente, seja ministerialmente. Ele precisa do empurrão de um ânimo. Por isso que nós não podemos estar sozinhos. Temos que ter amigos sinceros e o pastor para ministrar. E neste caso de Josué não tinha. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. A Bíblia diz que Josué era servo de Moisés. Quando Moisés subiu para receber as tábuas dos mandamentos, Josué ficou no monte esperando, no meio do monte. Ele não foi até no cume do monte, porque a bênção era para Moisés. Moisés era o pastor titular. Moisés era o pastor presidente. Mas Josué estava acompanhando na fidelidade e na honestidade e na mesma visão espiritual. Então, Josué era servo de Moisés. E bem-aventurado é aquele que serve ao homem de Deus, que entende e que é humilde e tem o coração capaz de servir. O próprio Jesus veio para servir. Tem pessoas que não gostam de servir, que acham que vai rebaixar, mas bem-aventurado é o que serve, que é fiel aos seus superiores. Moisés, meu servo, é morto. Olha o que Deus falou com Josué: levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Apenas havia na frente o Jordão. Moisés já tinha atravessado o Mar Vermelho, e agora era apenas um Jordão, um riacho. Eu já estive lá. O Jordão, no seu estado normal, é um riozinho de talvez 5 metros de largura. Quando eu cheguei lá, eu olhei e falei: este que é o Jordão. Mas na época da cheia, ele derrama em suas cabeceiras. E Deus falou para Josué: você vai fazer o povo passar o Jordão. Sempre existe um mar vermelho em nossa vida, mas sempre vai haver Jordão em nossa vida. Mas seja mar vermelho, seja Jordão, seja deserto, com a presença do Espírito Santo, nós atravessaremos e chegaremos na terra prometida. Viu, Almira Silva? Sua vida já teve muito Jordão e haverá outros, mas você atravessará todos eles. Aí Deus falou com Josué: olha que promessa, rapaz. Eu creio nesta promessa para mim também, porque hoje não tem mais Josué, mas a Rosa Assis está ali, eu estou aqui, nós estamos dando continuidade. Olha o que ele fala para Josué: todo lugar, aleluia, eu creio, que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O que eu falei para Moisés,
Josué. Eu falo para você, Josué. Eu falo para você, Paulo, Daniel, Antônio, Marcos, Iraldo, Rosa, Luciene. A palavra continua. O evangelho continua sendo escrito por nós. No caráter, na fé, na visão. A obra de Deus continua sendo escrita pela caneta da fé. Não parou a obra e nem para a obra de Deus, é de eternidade. É eternidade, Iraldo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, Deus confirmando o ministério de Moisés através do ministério de Josué. Desde o deserto, desde este Líbano, ele dá aí a medida, a extensão, até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, mar Mediterrâneo, para o poente será vosso termo. Agora vejam que promessa. Eu recebo esta promessa. Eu creio nesta promessa. Eu vivo ela e viverei. Ninguém, nenhum vírus, nenhuma virose, nenhum demônio, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ninguém. A sua bênção ninguém vai tomar. O que Deus determinou para você, Iraldo, Minervina, é para você. Deus está falando. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Olha o que Deus falou com Josué. Hoje não tem mais Josué, mas nós estamos aqui. Hoje não tem mais o Jordão para atravessarmos, mas os Jordões da vida surgem e também o Mar Vermelho e o deserto. Mas a promessa está diante de nós. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Não te deixarei, nem te desampararei. Toma posse. Deus não te deixa. Deus não te desampara. Tem pessoas que dizem, Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus me desamparou. Não, não, não. Ele não é pai abortivo que aborta seus filhos na porta de uma farmácia ou de um mercadinho ou de uma feira. Ele cuida dos seus, porque ele é pai de amor. Ele é mãe também. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Tá vendo, Orcélia? Tá vendo, Naná? Tá vendo, Ângela? É Ele quem cuida de nós. Ele não nos desampara. Esforça-te. Olha o que ele pediu para Josué. Eu só quero uma coisa de você, Josué. Esforça-te. Deixa de moleza, deixa de preguiça, deixa de braços cruzados, deixa de ficar sentado neste sofá, balançando nesta rede. Esforça-te, porque a vida espiritual e cotidiana precisa de garra, de força, ser homem. Uma vez Davi falou para Salomão, seja homem. E Salomão entendeu de um outro jeito, carnal, e arrumou não sei quantas mulheres. Quando Davi falou para Salomão, seja homem, era para que ele honrasse a palavra que desse, e fosse homem e homem de Deus.
Então, Deus falou para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo, porque ele estava perdendo o ânimo, porque o pastor Moisés havia morrido, ele estava desanimado. Tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. É você que vai conduzir este povo, é você que vai conduzir a arca e atravessar o Jordão. Então somente esforça-te. Josué capítulo 1. Tenha ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aleluia. Cuidado de guardar toda a palavra de Deus. Dela, da palavra de Deus, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca a palavra desta lei, a palavra de Deus. Está acima da psicologia, da sociologia. Não aparta da tua boca a palavra de Deus. Quando alguém vier com outros conselhos, leve a palavra de Deus. Quando alguém vier falar mal ou acusar, leve a palavra de Deus. Deus estava falando para Josué que na sua boca tenha a palavra de Deus, Josué. A palavra que desenrola o rolo. Palavra que traz a cura, a força, a vitória, a salvação, Josué. Não aparta da tua boca, não é só da mente não, Josué. Não é só da sua vida não. A palavra tem que estar na tua boca, Josué. Pregue, fale, aconselha, dê testemunho, Josué. Deus falou para ele: não se aparta da tua boca. Porque tem pessoas que dão conselho de si mesmo. Tem pessoas que dão conselho da psicologia, da sociologia, de livros que leu, de estudos que fez, que às vezes não tem nada com a palavra de Deus, é apenas palavra técnica da vida cotidiana. Mas Deus falou para Josué: não aparta da tua boca a palavra desta lei. Quando alguém vier, Josué, fale a minha lei, fale a minha palavra, fale a mensagem, entregue o recado que está na palavra de Deus, Josué. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos e prudentemente te conduzirás. Aí Josué ainda estava desanimado com a vida pastoral. Ele via aqueles mais de 3 milhões de pessoas. Não havia mercado, não havia farmácia, não havia água encanada, não havia açougue, não havia shopping, não havia lojas de roupa. Vocês já imaginaram a depressão espiritual que bateu em Josué? Mas Deus falou: não te mandei eu, é eu quem estou te mandando. Esforça-te. Deus não chama preguiçoso para a obra dele. Todos os homens de Deus e mulheres de Deus estavam trabalhando, malhando trigo, na lavoura, nos escritórios,
e Deus o chamou. Quando um preguiçoso vem para a igreja, ele vem para transformar a obra de Deus em cabide de emprego, mas o trabalhador não, ele é diferente, ele é produtivo para ele, para a igreja, para a sociedade, para a família. Aí tem muitos encostados hoje no evangelho e ainda são ladrões avarentos, tipo Judas Iscariotes. O salário é a morte. Misericórdia. Não te mandei eu. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Ele estava desanimado. Não pasmes. Ele estava de boca aberta diante da situação. Nem te espantes. Ele estava espantado com aquela multidão na sua responsabilidade. Porque o Senhor teu Deus é contigo, aleluia, por onde queres que andares. Ele creu, rapaz. Ele deve ter dado um pulo, ele deve ter tomado um café quente e deu um pulo. E falou, é Deus quem está falando mesmo comigo, o Deus de Moisés está comigo. E aí no versículo 11, ele chama os obreiros e organiza durante 3 dias a passagem pelo Jordão. E ali começa a geração Josué. Uma geração que muitos viram os acontecimentos do deserto, muitos não viram, mas a obra continua, porque Ele é o mesmo Deus. E esta palavra chega até nós e temos também uma missão de não ficar pasmado, nem desanimado, mas animados, com garra, para fazermos a obra de Deus. Eu nunca fui desanimado e nunca serei, porque é assim que Deus quer. Ânimo, boa vontade. Casa da Bênção na Bahia está aberta pela manhã, tarde e à noite. Muitas igrejas aqui em Salvador fechada, não por determinação do governo, não. Podemos reunir 50, agora 65 pessoas. Muitos comem e dormem balançando na rede, no sítio, e a igreja fechada. Bando de fariseu, mas manda buscar o dízimo na casa do povo. Quer o pirão, mas não quer o trabalho espiritual. Medrosos. Levanta, anima. Saia deste buraco do sofá. Vença todo o mal. As ovelhas estão famintas. O dízimo ele manda buscar e a oferta. E ele lá dormindo e balançando na rede, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou procura uma igreja aberta e vá cultuar a Deus. E servir a Deus, aonde tem um homem de Deus de fibra, de garra, de esforço, para que você seja mais do que vencedor. Tá bem? Olha, eu não tenho mais tempo. Leiam hoje Josué, capítulo de número 1. E o Deus de Josué, o Deus de Moisés, é o nosso Deus ontem, hoje e sempre. Tá bem? Vamos aproveitar os minutinhos que temos e vamos orar ao Senhor. Momento de oração. Vamos falar com Deus.
Hoje não tem mais Moisés, nem Josué, nem Doriel de Oliveira, mas nós estamos aqui. Que o Espírito Santo nos encoraja como Deus encorajou a Josué. E que possamos ter o coração aberto para o encorajamento e a força de Deus em nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, te agradeço pelo domingo onde celebramos a Santa Ceia, pelo domingo que vem onde celebraremos também. Eu abençoo o dia de amanhã, onde teremos 6 cultos para abençoar o teu povo. Eu oro pelas crianças e pelos estudantes, pelo trabalhador do campo da cidade. Eu oro, Senhor, pela missionária Maria das Graças, tua serva, pelo meu irmão apóstolo Jair, que o anjo que ia à frente de Israel os visite naquele local também de isolamento, fortalecendo suas pleuras, pulmões, vias circulatórias e respiratórias. Eu profetizo que a tua serva, teu servo, é uma carruagem de fogo que queima todos os germes e bactérias. Que o poder da cura divina esteja sobre eles. O Senhor já levou sobre si nossas enfermidades e dores. Tua palavra diz que nas tribos de Israel não havia nenhum enfermo. Tua palavra diz: vinde a mim os cansados e eu vos aliviarei. Eu sou o Senhor que te sara. Eu irei e lhe darei saúde. Toca na vida do teu servo, da tua serva, para que eles estejam de volta ao altar, dando continuidade ao ministério que o Senhor determinou. Eu oro com todo o Brasil por eles. Eu oro pelo Alexandre, pela Raquel, pela Keila, pela Ana Paula, pela Priscila, por aquelas crianças, pela Laurinha. São pessoas da minha família e também da família de Deus. Que o anjo do Senhor os toque com brasas vivas, queimando todos os vírus, germes e bactérias. Eu consagro este óleo, eu consagro as águas que estão no rádio, pedido de oração, fotografias, carteiras, papéis e documentos. Eu abençoo este óleo porque eu posso abençoar. Aonde ungir, que o milagre de Deus aconteça. Proteção, cura divina, libertação. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas crianças e pelos estudantes. Eu oro pelo povo em Macaé que me acompanham pelo Facebook.
por aqueles que me acompanham pela Cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia e CBRN. Eu oro por aqueles que me ouvem em qualquer parte da Europa, da Ásia, lá nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, qualquer parte do Brasil. Esta pessoa que me ouve no hospital, no isolamento, em casa, no trabalho, no metrô, no carro, no ônibus, que a mão de Deus os alcance. Eu consagro as águas, eu abençoo os objetos que estão sobre o rádio. Que esta água transforme em fogo para queimar as bactérias e germes. Esta ovelha ferida da casa de Israel seja agora fortalecida. Oro, meu Deus, pela Polícia Civil, Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica. Oro pelo Presidente da República, pela Polícia Federal, para que continue passando a vassoura de fogo. Oro por este pastor desanimado com a vida cristã, amarrado pelo medo, com a igreja fechada e as ovelhas passando fome e sede da palavra de Deus. Anima este homem desanimado, esta mulher, para que abra a porta do templo do Senhor. Eu repreendo todo espírito de moleza, de preguiça, de gula. Que a mão de Deus os abençoe. Que estas pessoas sejam animadas pela força do Espírito Santo. Esta pessoa que está doente com hemorragia, com febre, com nódulos, com tumores. Que a cura divina os alcance. Eu oro por esta pessoa que está de joelhos orando comigo. Que a força do Espírito os toque poderosamente em nome de Jesus. Amém. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Sejam curados do corpo, da alma e da mente. Receba a porção dobrada do Espírito Santo. Sejam abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que este nódulo, este tumor, esta hemorragia, este cisto, esta infertilidade, esta febre, esta dor na cabeça, esta chiada no peito, esta labirintite, este glaucoma, esta cegueira, desapareça da sua vida em nome de Jesus agora. Seja renovados, abençoados, fala línguas estranhas, anda dentro da sua casa falando línguas estranhas, expulsa o mal, ministra a unção, viu Raidalva, viu a Alcemira, viu Eliane, leva a bênção de Deus dentro da sua casa, viu Iraldo, deixa Deus te usar, Iraldo, aí em Palmas, recebam a bênção, viu Soraya Pimentel, sejam abençoados, fortalecidos, curados, animados, passa a ter as visões de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se você sentir um arrepio, vontade de chorar, o corpo dormente, é o mal saindo. Seja abençoada, Zilamar Araújo, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia. Tá bem? Faça sua inscrição para a nossa convenção online pela icbbrasil.org. Deus vos abençoe. Entra no YouTube também, dê lá o seu ok.
seu voto naquele sininho. Tá bem? Temos lá muitos programas gravados e mensagens. Pregue o Evangelho através da minha voz. Ligue para mim, 071 9918 62232. Eu te mandarei o número de uma conta corrente para onde você pode contribuir com a pregação do Evangelho através da minha voz. Ganhe almas. É tempo de ganharmos almas. É tempo de pregar. 9918 62232. Deus os abençoe. Tenha um dia de paz com a força do Espírito Santo. Bom dia com a paz do Senhor.